Boa noite a todos, queridos irmãos. Mais um dia reunidos em nossa casa. É com grande alegria que iniciamos esse mês de dezembro, um mês festivo, um mês de muita harmonia, onde os corações se entrelaçam, onde parece que tudo fica mais leve, onde a alegria e a harmonia dos reencontros acontecem nesse mês de dezembro. Eu quero convidar a nossa companheira Janira para nos agraciar com a prece para iniciarmos nossos trabalhos da noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos, sempre com o intuito de recebermos as bênçãos divinas, a fim de acalentar os nossos corações, acalmar os nossos pensamentos, nos trazendo paz, harmonia e esperança na vida futura. Pedimos ao Mestre Jesus que nos acolha, que nos proteja e que caminhe conosco nesta semana que se inicia, neste mês que se inicia, que, como disse a nossa companheira Rita, é um mês de alegria, um mês festivo, que nos traz muitas reflexões e que essas reflexões nos sirvam de progresso espiritual. E assim, com o amparo do Mestre Jesus, somos gratos por todas as bênçãos recebidas em todos os momentos de nossa vida. E que assim seja. Graças a Deus. E hoje nossa casa recebe mais uma vez a presença do nosso companheiro Luiz Carlos. Quem não conhece o Dr. Luiz Carlos? Conhecido no meio espírita, trabalhador assíduo, estudioso da doutrina, em muitas casas espíritas, desenvolve um trabalho excepcional. E quem não conhece o Dr. Luiz Carlos? E hoje ele veio trazer um pouquinho desse seu vasto conhecimento, encher nossos corações de aprendizado, que ele possa ser agraciado pela espiritualidade, envolvido para que ele consiga passar da melhor maneira possível todos os seus ensinamentos e que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor com tudo que ele vai passar, que eu tenho certeza que será de grande valia nos nossos conhecimentos. Seja muito bem-vindo mais uma vez na nossa casa. Esta apresentação nos faz obrigatoriamente lembrar daquele Chico Xavier. Nos 50 anos da mediunidade que ele fez, mas nos 50 anos, tinha um grupo de trabalhadores ali envolvidos com ele e tal. E um falava assim: nossa, nesses 50 anos, quantas amizades nós fizemos no mundo espiritual. Aí o outro falava assim: nesses 50 anos, quanta evolução tivemos. O outro falava assim: nesses 50 anos, eu estou aqui há 40, o outro falava: eu estou aqui há 35. Quantos polos iluminativos nós conhecemos que vão brilhar no mundo espiritual. E o Chico quieto, como todo bom mineiro, quieto. Aí perguntaram para o Chico: Chico, o que você acha? 50 anos, quantas coisas lindas nós conquistamos. Aí o Chico respondeu: nesses 50 anos de mediunidade, eu nunca recepcionei ninguém que tivesse cumprido a obrigação detalhada quando voltou à Terra. Então, por mais que porfiemos, deixamos sempre na beira
muitas atividades a fazer, muitos corações a conquistar, muitos aprendizados que não foram absorvidos por injúria, por desdém, por fragilidades. Então, nós estamos na Terra trabalhando para lá e para cá, mas é importante considerar a nossa fragilidade. E nós viemos hoje para aumentar um pouco a nossa credibilidade num tema muito importante, a fé que cura doenças. Uma visão científica. É uma proposta. Tanto que eu deixei para os companheiros o órgão no qual está fundamentada a palestra, para que nós possamos levar para os companheiros que ficaram ao lado, ou os amigos, porque é muito comum nós falarmos assim, mas que palestra! Benjamin deveria estar aqui assistindo. É sempre para os outros, nunca é para nós. Então, aproveitemos nós, principalmente esse que nos fala, para guardar para nós. E para o Benjamin nós levamos o fruto da palestra, ok? E serve para nós também, a fim de que possamos rememorar, fortalecer, fundamentar as nossas convicções diante da fé que cura doenças. Ok? Então vamos iniciar o nosso propósito com uma proposta interessante. Qual seja? A, B, tá. Acho que é como sempre, tá aí. O próximo. Eu não deu aqui conexão. Será que nós fizemos? Deu. Muito bem. No Congresso de Psiquiatria, ficou claro uma determinação, a relação mente-corpo e a posição materialista e não materialista. A ciência tem dificuldade de documentar a fé e documentar o espírito, porque a ciência só se baseia em determinados polos de comprovação material. Então ela faz uma comprovação numa experiência, 1, 2, 3, 100, 1000 vezes, e que, ao chegar à conclusão de que sempre teve uma resposta equânime, uniforme, aí a ciência prova. Agora eu gostaria de perguntar, como que a ciência vai provar o Espírito? Aí vocês vão falar assim, mas então não vai ter prova do Espírito? Tem, mas a ciência aceitou. Indiretamente, a ciência aceitou a estrutura do Espírito. Então, por que indiretamente? Porque no Código Internacional de Doenças, que é pelo CID-11, da Organização Mundial de Saúde, existe lá o F.44.3, que diz o quê? Que diz que a pessoa pode perder a consciência em um estado espiritual, e se não for consciente, mas inconsciente, ou seja, a pessoa está trabalhando e ele entra num processo de perda da identidade, é possível a psiquiatria catalogar como estado de
Possessão, não, o termo é bom, seria o ideal, obsessão. Mas a ciência coloca possessão de espíritos malignos no Código Internacional de Doenças. Então, indiretamente, está provado o espírito. Concorda? Indiretamente está provado. Por quê? Se a ciência acolhe de que pode fazer um diagnóstico que a pessoa está em estado alterado de consciência, em um campo inconsciente, ou seja, está trabalhando e ficou em estado alterado de consciência, é possível fazer a catalogação desse comportamento como uma enfermidade. E a enfermidade é chamada de possessão. E só pode ser possessão de quê? De espíritos. Mas eles falam de entidades extrafísicas. Não é um avanço? É ou não é um avanço? É um avanço. Significa que a ciência está chegando a uma conclusão. Agora, se o psiquiatra aceita o diagnóstico, talvez ele não aceite por convenções. Mas o importante é que está lá catalogado no Código Internacional de Doenças. Portanto, esse congresso diz que essa visão materialista e não materialista é uma dificuldade muito grande da ciência catalogar a relação do ser com o universo e do ser através da sua mente. A ciência não tem condições de fazer afirmações profundas sobre essa realidade. Ora, não há consenso. A espiritualidade vem e nos traz uma série de informações na ciência espírita, mas a ciência oficial diz que não pode fechar este compromisso, porque não tem como fazer a prova documental de modo científico. Então fica sem paradigma específico, ou seja, sem uma palavra da ciência sobre as atividades da mente no contexto espiritual. Mas temos um EQM. EQM, experiências quase-morte. Psiquiatria clínica, estudos do cardiologista Frank Van Lohen. Ele diz o quê? Que através de pesquisas realizadas em hospitais, com 344 pacientes internados que tiveram o quê? Uma operação, e o espírito quase desprendeu-se, teve uma parada cardíaca, então eles correram, puseram parede, e nesse período o espírito, de forma consciente, ele lembra, a experiência quase morte, ele lembra que saiu do corpo, saiu do quarto, do centro cirúrgico, desceu as escadas, vários casos, né? Contando um, desceu as escadas, foi descendo, saindo do hospital, chegou uma moça com uma maleta médica e disse: ainda é cedo, vamos voltar. Ele lembra disso, ele viu isso, ele registrou isso. Só que nesse período que ele registrou isso, ele estava sob anestesia. Um outro caso, ela era repórter, ela foi para uma cidade próxima, deixou o filho, foi levar o produto da sua ação jornalística para uma cidade maior, que é do lado, e teve um acidente, capotou. Ela viu-se desprender do carro, subiu a rampa, entrou numa pista asfáltica andando,
Aí vieram 3 espíritos e disse: você está se esquecendo do seu filho, meu irmão. Ela lembrou do filho e voltou para o corpo. Quando ela voltou para o corpo, ela começou a sentir dor, porque o corpo estava ferido. Isso ela lembra, documenta, publicou na Veja, tal, são experiências quase morte. E eles perceberam que existe uma consciência extracerebral que fica onde? Na mente. Por quê? O cérebro não estava lá no corpo físico. O cérebro estava lá nas engrenagens, lá. Ela conscientemente saiu do corpo. Como ela registrou isso tudo, e além daquele que saiu do hospital, conversou com a médica e voltou, além de outras experiências, são milhares, você chega à conclusão que a consciência é extracerebral, porque o corpo estava lá e ela teve consciência do que estava acontecendo, e relatando aspectos que depois ela pôde comprovar através das câmeras, de tudo aquilo que ela viu, como foi, que ela não tinha consciência daquilo que estava acontecendo. Subir numa pista asfáltica, subiu a barranco, conversar, voltar, não tinha. Então, dentro desse painel, as percepções e as realidades foram verídicas. Vamos encontrar, portanto, que esses pacientes foram monitorados por 8 anos. E a conclusão maravilhosa disso é que eles mudaram o modo de pensar. Passaram a ter uma significação maior em dar mais atenção, em cuidar mais do campo intelectual, cuidar mais das emoções, e perderam o medo da morte. Por quê? Porque viveram experiências conscientes, experiências quase morte, e querem, para demonstrar que não existe morte, existe só a possibilidade de você sair do corpo e continuar vivendo. Nós tivemos no episódio do Covid uma experiência com Geraldo Silva de Carvalho. Ele estava entubado e no grupo do nosso grupo lá, que nós fundamos lá em Jales, no grupo mediúnico ele deu comunicação. E ele pediu: olha, me ajudem porque eu não estou com o meu córtex pré-frontal, está meio confuso, me ajudem. Eles estranharam, que era uma comunicação comum. Meu córtex pré-frontal está meio estranho, esse espírito não é um espírito espírita. E aí eles fizeram as preces e tal, e aí ele disse: eu estou conhecendo aqui, eu já vim fazer palestra aqui com o meu amigo Luiz Carlos Vergara, há tempos atrás, que eu fazia palestra aqui, ele fazia palestra lá. E eu sou o Geraldo, tá? Mas eu estou recebendo aqui uma grande notícia, que eu vou ter uma grande notícia nesses dias. Eu aqui, na minha pequenez, na ignorância já consideradamente forte, documentada, falei com quem me deu a notícia, que é a Gertrudes. A Gertrudes falou: olha, deu uma comunicação aqui, tal, geral, tal. E disse que logo ele vai ter uma grande notícia. Eu falei: bom, ele vai voltar, né? Que tal? Que coisa linda, ele vai voltar. Não, ele desencarnou. Mas o Geraldo aplicou uma outra peça em todos. Na cidade próximo de Araras, ele deu uma comunicação
fada. E ele falou que era Geraldo Silva de Carvalho, que ele ainda estava com o Face, que era para mandar uma mensagem para os filhos e mandar a mensagem psicografada para os filhos. E qual foi a notícia que eles depois passaram para mim? A mensagem psicografada do Geraldo veio através do correio. Olha que coisa maravilhosa! Mas ele já tinha feito a comunicação mediúnica, psicofônica, com o corpinho dele aqui na Santa Casa, o Espírito deu comunicação. Bom, nós temos, portanto, pesquisadores científicos que aprovaram Paulo de Tarso, por exemplo, pesquisadora Antônia Marilene da Silva. Ela, no livro Psiquiatria Iluminada, ela colocou nada como ter alguém solerte, né? Então, ela fez a pesquisa e concluiu que Paulo de Tarso tem razão. Por quê? Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo espiritual natural e há corpo espiritual. Paulo de Tarso então dizia que esse corpo perispiritual ele é fundamentalmente importante na cura, no passe, na vibração, na estrutura da fluidoterapia. Você não faz nada sem o corpo perispiritual. O corpo espiritual é o fundamento maior das atividades espíritas. E os Tessalonicenses também. E o mesmo Deus de paz me santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. Aqui, com uma interpretação, espírito, alma seria perispírito e o corpo. Então nós vamos indagar no próximo. A figura que vocês estão vendo é um espírito. Essa figura, que é uma centelha etérea, né, que está aqui, ela governa a nossa atividade. Então, quando você está vinculado no corpo físico, você está com esse e esse corpo espiritual que anima esse. Então, quando você olha, por exemplo, o gatão aqui, filho do Carlos, olha para ele e fala assim: puxa vida, que gatão lindo, né? Ele malha lá conosco, pesado. Ele é uma composição trina. Aí você fala assim: mas como? Ele é trino? Então, para esse corpo ser modelado, quando houve um 99 entre Carlos Dias e Valdemira, ele apareceu com o acoplamento deste aqui, o espírito com o perispírito. Como que ele apareceu no quarto? Enquanto milhões de espermatozoides estavam ali trabalhando, ele foi diminuído no seu composto perispiritual ligado ao espírito, diminuído. Então, se você for ver lá nos registros, se você nasceu com 54 centímetros, foi exatamente os centímetros que estava o seu corpo perispiritual diminuído nas estruturas intermoleculares do corpo perispiritual. A partir do momento em que o espermatozoide conseguiu interpenetrar no óvulo, ele interpenetrou com o espírito acoplado no corpo perispiritual, limpou, ele não mais entrou, e a partir daí houve a sexualidade.
E aí ele foi sendo formado agora com esse corpo. Mas suponhamos que você fosse, antes de reencarnar, um negro africano. Você era um negro africano. Mas ao ligar-se àquele que seria o campo, para depois cair no útero e formar o seu corpo, esse novo corpo veio com a estrutura genética dos pais. Por isso que agora você não é mais negro, estou brincando, né? Aos poucos você não tenha sido negro, mas tenha sido um loiro escandinavo. Virou este com a composição genética. Mas quando ele nasceu e agora ele está, ele é um homem trino. Por quê? Ele tem uma cápsula que vai se desfazer. E aí você tem esse corpo ali, ó, soldado, isso aí. Logo, 80, 90 anos, desfaz e volta agora para o mundo espiritual, não mais como aquela estrutura escandinava ou negro. Não, agora ele vai vir com essa conformação no mundo espiritual para ser reconhecido. Na próxima encarnação você vai chegar com essa conformação, daqui a 200, 300 anos, quando você reencarnar, você estará com essa figura, mas vai receber uma influência e pode nascer uma menina ali. Porque agora, talvez a próxima seja como mulher, para ver se cresce um pouco na área da afetividade absoluta que a mulher sempre tem mais condições de produzir. Portanto, nós temos essa oportunidade na psiquiatria iluminada dos nossos pesquisadores chegarem à conclusão. É o olhar científico, é um livro correspondendo à questão 135 de Allan Kardec, que fala exatamente que você tem um corpo material, uma alma ou espírito encarnado, e você tem um perispírito. Portanto, quando você pensa, é o espírito que está pensando através do perispírito que é ligado ao corpo físico. Muito bem. Dentro desse painel, nós vamos encontrar um livro maravilhoso que todo espírita deveria ler, Zalmino Zimmermann. Ele é uma obra imensa, densa, que ele fala tudo sobre perispírito. Ele não se compreende as enfermidades, não se compreende as curas, não se compreende a saúde, se você não estudar o perispírito. Então, quando você tem agregado conhecimento do perispírito, você pode ter uma saúde fantástica, embora todo mundo esteja caindo por aqui ou por ali. Se você não amealhou de vidas passadas doenças que você traz no corpo perispiritual, você nessa atual vida, se viver bem com o pensamento reto, pensamento elevado, transformando-se na medida do possível e fazendo melhor o seu progresso evolutivo, praticando a caridade, se transformando, são 3 tarefas terrenas. Estudar sempre, para melhorar a sua condição mental. Ontem eu estava numa live e um cidadão falou assim: mas eu tenho maus pensamentos, maus sentimentos, más tendências. Então, comece a estudar a doutrina espírita que você vai dar uma repaginada. Por quê? Você começa a melhorar tônus vibratórios. Lendo, ouvindo live, vai mudando tônus vibratórios. E de repente você vai tendo pensamentos melhores, porque você vai estagiando em painéis superiores de pensamento.
Agora, se ficar fechadinho naquela maneira que você já é, de materialidade, mas não estuda, não mentaliza, não ajuda, está completamente livre para não acompanhar ninguém a lhe pedir nada. Muita gente é indiferente para não se envolver com ninguém. Se você continuar muito indiferente, o seu velório só vai alguém que vai te enterrar. Porque você não se vincula com ninguém. Quem é que vai estar preocupado quando você estiver se preocupando, passando por dificuldade? Por isso que o espírita é aquele assim, que ele está aqui, ó. Mas ele fica zenzão. Precisou de roupa, estou disponível. Ah, quem trabalhou comigo? Ah, Lucinha. Lucinha trabalhou conosco. Não deixa pedir, né, Lucinha? Se falar, chega, não, vem aqui, vamos lá, não. Por quê? Porque eu preciso, na nova encarnação, fazer o melhor que eu posso. Porque eu fiquei sabendo, vou dar uma particularidade com vocês aqui, que eu sou um tipinho terrível no mundo espiritual. Segundo consta, e os espíritos sempre falaram a mesma coisa, no tempo de Jesus eu era amigo do Sinédrio. Eu era contra quem? Os cristãos. Então eu fiquei sabendo que até a última encarnação foi de sofrimento. Essa primeira que vim não veio bom. Eu vim com uma mãe que me ensinou espiritismo, que ela era zeladora de um centro espírita. Eu era o zeladorzinho da Associação Espírita Allan Kardec em São José do Rio Preto. Rua Floriano Peixoto, 975, bairro Boa Vista. Conheço até o 7. Morei lá por 25 anos dentro do centro. Então nessa eu estou tentando fazer o melhor. Quando eu estava começando para a mocidade, o Eliseu Rigonati, que foi meu professor, é o meu professor, ele disse assim: Luizinho, você quer ser paciente residente do Hospital Adolfo Bezerra de Menezes, aqui de São José do Rio Preto? Eu falei: o que? Paciente residente? Ficar aí uns bons tempos. Eu falei: eu não quero não, senhor Eliseu. Eu falei: então, meu filho, estude, trabalhe no bem, faça o melhor que você possa para os outros. Não se preocupe com gratidão. Chega, serve e passa, chega, serve e passa, chega, serve e passa, para você não ser um paciente do Hospital Bezerra, porque o teu passado, Luizinho. Agora eu fico sempre olhando o tamanho da aula que vem para trás. Por isso que nós precisamos aproveitar o campo perispiritual para fazer o melhor. No livro Conexão Mente, Corpo e Espírito, Candace Pérez, ela diz uma coisa maravilhosa. Olha o que ela diz: todas nossas realidades são emocionais. O homem é um ser emocional, e sendo um ser emocional, ele produz moléculas da emoção. E nesse livro ela diz que as doenças são comportamentos psicossomáticos. O que é isso? É que a psique imprime no corpo físico o que você pensa, o que você deseja, o que você faz mentalmente para si e para as pessoas. Então todo o seu acervo mental pode ser lesivo ou perturbador. Você está lesando e perturbando o seu corpo perispiritual.
ela diz que há uma rede psicossomática. O que é isso? A psique ligada ao corpo. Por isso que tem doenças psíquicas que interferem no corpo. A pessoa chega e fala assim: doutor, o senhor é cardiologista? Eu estou com uns problemas de umas dores no coração, uma coisa, uma pressa, tal. Eu acho que eu tenho problemas cardiológicos. Aí o médico faz o exame e fala: seu coração é muito forte. É um atleta, você não. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, procura um psicólogo. Aí você fala assim: eu não vou procurar psicólogo, não sou louco, não sou doente mental. Mas procure enquanto não precisa usar a camisa de força. Se o médico disse que você está sadio, mas você apresenta sintomas doentios, a psique está doente, logo enferma o corpo. E neste caso, você pode ter a certeza absoluta que o que você pensa de mal aos outros, primeiramente você atinge o seu sentimento, o seu coração. Vocês já viram aqueles foguetes serem encaminhados para um certo astro? Então, há uma combustão muito grande que destrói toda a base. Aí ele tem forças para subir. Nossos pensamentos são assim. Eliseu Leonardo, eu gosto muito dele, falo muito dele, porque ele é meu professor. Ele diz assim: nossos pensamentos, quando são endereçados para um lugar destinado a um solo emocional de alguém, nossos pensamentos, antes de atingir o objetivo para o qual foram, estão sendo destinados, primeiramente manifesta toda a sua beleza ou fealdade, o suporte do seu sentimento, que é o corpo físico. Só que ele diz assim: depois que atinge os objetivos para os quais você produziu o seu pensamento ou sentimento, voltam agora os efeitos daquilo que você devastou ou edificou, iluminou ou destruiu, para você receber os efeitos. Lei de causa e efeito. Então, quando você produz o mal se instala, mas logo depois é mais ou menos como um tsunami. Quando entra, destrói, quando sai, acaba de destruir o resto. Então nós precisamos tomar muito cuidado com reações. Tem alguém aqui reativo? Tem alguém que bateu o erro? Tem alguém que em qualquer coisa já fica nervosinho? Cuidado! 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 Porque você está produzindo ações reativas. Você não pode ter reações, você tem que ter ação consciente. A pessoa vem te ofende e fala assim: bom, Jesus falou para orar por aqueles que nos perseguem cada dia. Por enquanto não dá para orar não, mas eu vou entender que seria meio doido, não vou dar atenção para ele não. Deixa ele passar, vou sair da gaiola que ele quer me prender. Você tem que agir com consciência. Você vai deixar que uma pessoa te perturbe? Uma pessoa que já está completamente desequilibrada? Não. Então ela diz assim: substâncias químicas que transmitem mensagem aos receptores celulares pelo sistema nervoso central e sistema imunológico. Onde está o sistema imunológico aqui? No timo. Aqui, ó. Do lado do coração tem o timo.
Então nós temos aqui, no estudo de Joana de Ângeles, uma coisa maravilhosa. Tem uma esteira neuroquímica aqui. Como ela é composta? Glândula da hipófise, que fica no cérebro, tireoide, paratireoide, que fica na área do laríngeo, timo, que é esta glândula que produz a imunidade espiritual e corporal, pâncreas, que administra todos os órgãos da digestão. Pâncreas é uma glândula. As adrenais, que ficam sobre os rins, que produzem adrenalina e cortisol, e as glândulas sexuais. O que é glândula? Glândula é a possibilidade do centro de força frontal, como espírito e perispírito, interferir no corpo físico. Porque tudo é regido pelo centro de força frontal, aqui na testa. Então, quando você tem uma emoção forte, você transmite para as glândulas através da mensagem no sistema nervoso central. Não sei se dá para vocês verem. Olha só, aqui são moléculas trans do sistema imunológico. Aqui é o espírito. Ele produz no corpo perispiritual as moléculas que são sãs, pela bondade, pelo carinho, pelo afeto, pelo amor. Mas se não forem sãs, são moléculas doentias. Então o que vai acontecer? Odeio, eu não quero que morra. Aí eu manifesto um mecanismo para perturbar alguém através de você. Eu estou trazendo fluidos altamente deletérios, perturbadores, e o sistema nervoso central tira daqui do centro de força coronária, onde fica todo esse ambiente negativo, para cá, daqui para as glândulas. Então, o percurso da mente para o corpo é através das glândulas. É assim, é um átimo de segundo. Então você não tem o direito de permitir ficar nervoso. Não, para. Não, eu estou só com garganta. Mas eu estou tranquilo. Eu não vou guardar mal. Eu não vou destinar mal. Porque o que eu destinar vem para as minhas glândulas. Ficou claro isso? Não? Ficou? Isto é ciência. Quem está produzindo isso? Candace Pérez. Ela é PhD, conexão mente-corpo-espírito. Quem está falando isso é ciência. Tudo que você produz para os outros se documenta nas suas glândulas, que adentram, portanto, nos seus órgãos. Então a pessoa pode fazer o câncer, não pode fazer o câncer. Vou contar uma história aqui. Quem me contou foi o Dr. Agnaldo Paulo Vasconcelos, lá de Rio Preto. Lá, eu vou muito lá no grupo dele, é um grupo que fica lá do Francisco de Assis, o CEF. Para vocês compreenderem o tamanho da concentração missionária desse centro, quando você faz palestra na terça-noite ou no domingo de manhã, tem lá cerca de 800 a 900 pessoas sentadas. O trabalho que eles fazem lá é uma coisa maravilhosa. Aquele trabalho que eu fazia aqui no Missionário da Luz, que agora eu estou lá no Pátria fazendo, por isso que a Dolores pediu por fazer, sobre
depressão, pânico, ansiedade. Eu falei que um dia nós estávamos fazendo um check-up com ele. Ele falou: o que você anda fazendo? Eu falei: ele veio aqui no Missionários, né? Você estava lá naquela época. Ele veio aqui, analisou, levou a ideia, levou todos os estudos e instalou lá em São José do Preto um grupo de atendimento nessa área com cerca de 14 psicólogos. Então, ele me contou que uma moça um dia chegou para ele, frequentava o centro, e falou assim: olha, eu quero que o senhor me acompanhe, eu estou com câncer de mama. Ele disse assim: mas escuta, câncer de mama? Por que câncer de mama? Eu vou te acompanhar, mas eu preciso analisar. Por que esse câncer de mama? E começou a analisar e chegou à conclusão que ela não tinha condição de ter câncer de mama. A herança genética e tal, o trabalho que ela fazia também, os espíritos informaram que não tinha nada de campos passados, que era da atual encarnação, ou diagnóstico da espiritualidade. Aí ele falou assim: eu te acompanho, mas você tem que me explicar como você fez esse câncer. Não, mas eu não fiz. Não, você tem que me explicar por que você fez esse câncer. E na segunda intervenção ela falou: bom, eu vou te explicar. Você sabe que eu me casei e o Lucênio foi a nossa sogra. Eu sei que você a chama de mamãe, ela te chama de filhinha. Falou assim: mas eu tenho aquela velha. Pronto. Aí foi explicar, porque o marido, ao se casar, ao invés de ir para o apartamento, resolveu alugar o apartamento para economizar dinheiro, e ela passou a morar na casa da sogra. Mas a sogra fazia uma disputa com o belo Antônio, que era o filho, e ela com o marido. E ela sofria demais, e ficou 2 anos vibrando contra. Ela fez um câncer. Vibrando ódio, mágoa, negatividade. Você faz o câncer. Por quê? Porque você desequilibra as moléculas, o sistema nervoso central tira daqui e põe para cá. Aqui potencializa as glândulas, e as glândulas estão nos órgãos e enfermam o campo deletério, perturbador, para as células, através das moléculas malsãs. Ficou claro? Não sei se ficou claro essa imagem. Então, dentro disso, por isso que André Luiz fala no livro Entre a Terra e o Céu, cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Posso falar de novo? Já não esqueceu, né? É bom? Então vamos lá. Cada célula física. Quantas células nós temos no corpo? Segundo a ciência, nós temos 37 trilhões de células. Pode consultar, você que gosta de pesquisar. 37 trilhões de células, a última posição da ciência. Nós temos 37 trilhões de células. Olha o que diz André Luiz, prestem atenção. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Instrumento. Então você tem que desejar o quê? O bem, a paz. Bateu, alguém tirou seu emprego, alguém te ofendeu. Você fala: uau, que coisa linda. Nossa, estou feliz. Porque me ofendeu.
pessoa entendeu. Mas por que você está feliz? Agora eu vou provar que eu não vou mais guardar na alma, eu vou envolver a pessoa com as orações de Deus. Senhor, abençoe essa pessoa que está me ofendendo, tadinha. Ela pensa que vai me ofender, não vai. Mas ela está muito nervosinha, quem sabe ela vai ficar doente. Envolva, Senhor. E você não entra na gaiola das roupas que essa pessoa tem. Você fica fora do contexto. Se o orgulho deixar, né? Porque às vezes a gente tem um orgulho muito grande e já vira uma pessoa que fala assim: você sabe com quem você está falando? E aí começa todo o processo de perturbação e de inferioridade. E para encerrar, Joana Biondi nos diz o ser consciente. A saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro do bem-estar. Daí a importância do equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. E para lembrar, é um hemorroísta. Há 12 anos, vertendo sangue, tocou na fímbria do manto de Jesus. E uma virtude se desprendeu dele, porque a fé faz com que, na busca do amor, você consiga encontrar a paz, a liberdade e a saúde. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos alcanore, hoje, amanhã e para todo o sempre. Que assim seja. Gostaria de convidar os nossos passistas para que pudessem se posicionar e possamos mentalizar a vida amiga de nosso Mestre Jesus, envolvendo-os a todos, para que esse passe possa estar realmente no frontal de cada um aqui, que cada um busque a cura necessária para as dores físicas e da alma. Senhor Jesus, amigo, cura-me, deixa-me tocar na fímbria do seu manto de amor. Trago as minhas fragilidades. Documento na vida as minhas tendências aviltadas. Embora tenha conhecimento relativo do bem a fazer, tenho obstáculos, Senhor, conflitos, perturbações. Limpa-me, que eu possa receber nesse momento um manto de luz, produzido pelas nossas irmãs fiandeiras, com fios do amor, da paz, da bondade, da velhice, da afeição, da caridade, da benevolência. Que
que esse manto seja fixado no nosso corpo perispiritual, mas que eu possa manter pela prece, pela compreensão das minhas fragilidades. Que os meus centros de força se iluminem, Senhor, e que adentre, vindo da colônia espiritual, substâncias iluminativas e belas, interpenetrando na minha faringe e laringe, adentrando pela traqueia, e num local chamado Carina, quando a traqueia se bifurca em duas. Que essa corrente de amor penetre em meus pulmões. Que essa ambiência iluminativa traga-me paz, alegria, bem-estar. E que, envolvendo os meus pulmões, consigam penetrar na área dos alvéolos pulmonares. Exatamente ali, quando a todo segundo o oxigênio adentra na corrente sanguínea, que estes campos fluídicos adentrem também na minha corrente sanguínea, Senhor, e iluminem em poucos segundos as células nervosas, celulares, neurológicas, inundando de luz o meu campo mental e atingindo o cardíaco, quando expande para todas as 37 trilhões de células, oxigênio, mas a luz que os bons espíritos trazem agora para produzir um passe interno, deixando as minhas células tremendas de energias renovadas e belas. Que o Senhor ilumine o meu lar, abençoe os cantos e recantos do meu lar, potencialize o meu quarto de dormir, ilumine as águas disponibilizadas, potencialize a caixa d'água, mesmo que de prédio for, para que todos possam absorver também o fluido bom para o alimento, para o banho, que vai ser trazido pela água que é produzida pelo Senhor. Ilumine a minha casa mental, oprima de aninho e de profundo carinho, do seu amor inefável